Olá pessoal, eu sou Mônica Miller, sou proprietária da Miller Connect. Vou me apresentar agora para vocês saberem quem eu sou, o que eu faço. Eu sou mestra em diversidade e inclusão pela UF, sou pedagoga, sou profissional de educação física e tenho 6 especializações, 6 pós-graduações na área de neurociências, psicomotricidade, neuropsicopedagogia, entre outros. Então, eu sou uma apaixonada pela educação e eu consigo unir a educação física com a pedagogia de uma forma que eu percebo que faz diferença para o desenvolvimento das crianças. Eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre a psicomotricidade, né? Que é um tema muito importante e que eu vejo as pessoas falando sem ter muita propriedade do que é realmente a psicomotricidade, né? A psicomotricidade, ela é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo. E esse corpo, né, está em movimento. Então, é a ciência que tem como objeto de estudo o homem e seu corpo em movimento. Mas não apenas o homem e o seu corpo em movimento em relação ao meio externo e também ao meio interno. Então, nós somos seres humanos que nos movimentamos e que nós temos uma intenção para nos movimentarmos. E é disso que a psicomotricidade vem falar pra gente. É uma ciência. Se perguntarem para você o que é a psicomotricidade, você pode dizer que é uma ciência. Então, isso foi estudado, isso foi categorizado, foi transformado, né, um conhecimento que através de experiências científicas, através de relatos, através de vários trabalhos científicos, ficou sendo considerado como uma ciência, tá? Para ser ciência tem que ser comprovado, tá bom? Então, gente, a psicomotricidade está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Então, a gente vem falar de maturidade, né? De maturação. O que é uma maturação? É quando a gente chega ao nível desejado. Então, a gente pode dizer que uma pessoa tem maturidade para fazer tal atividade porque ela desenvolveu não somente a sua cognição, mas também a parte afetiva e também o seu corpo, a parte orgânica, para que ela pudesse adquirir tal habilidade, tá? Então, a psicomotricidade, ela ainda é sustentada por 3 conhecimentos básicos. Então, a gente vai definir hoje o que é a psicomotricidade e a gente vai falar sobre a base da psicomotricidade. Da onde vem a psicomotricidade? Como foi estudada? Como foi descoberta? Né? Então, a gente sabe que ela é sustentada, como toda ciência, tem que ter uma base. Né? A base não pode ser o que eu acho, né? O que o outro acha, o que cada um acha. A ciência não é feita de achismos, né? A ciência é feita de fatos. Então, a gente tem o movimento, é uma das bases da psicomotricidade, o intelecto e o afeto. Vocês conseguem perceber que o afeto, ele está presente em tudo, né? Então, para que a gente consiga ficar num lugar, até mesmo trabalhando, a gente precisa ter o quê? Desenvolver a afetividade. Eu preciso gostar, eu preciso me sentir bem naquele ambiente que eu estou. Então, a motivação, né, faz parte, né, do afeto, do desenvolvimento do afeto. Então, por isso são essas 3 bases, né? Vamos relembrar o movimento, porque a psicomotricidade estuda o homem em relação e o seu movimento em relação a ele mesmo e em relação ao meio externo, tá? E os 3 conhecimentos básicos da psicomotricidade são o intelecto, o movimento principal, né, o primeiro, mas eles estão interligados, e o afeto, tá bom? Então, continuando, né, a psicomotricidade, ele na verdade é um termo,
tá? Esse nome, né? Um nome enorme, psicomotricidade. Ele é um termo empregado para uma concepção de movimento organizado e integrado. Então, esse movimento, ele precisa estar organizado e precisa estar integrado. Não pode ser um movimento de qualquer jeito sem um objetivo, tá? Então, é um movimento que tem um objetivo e ele está integrado com o todo, com o meio interno, com o meio externo, tá? E é em função das experiências vividas pelo sujeito que a ação resulta na sua individualidade. Então, quem sou eu? Eu costumo falar isso nos meus cursos, que eu acho muito importante para a gente começar a compreender o ser, né? O indivíduo. Então, eu sou formada pelas minhas experiências, né? A Mônica é um conjunto de experiências, desde o ventre da minha mãe até hoje, tudo que eu passei, as pessoas que eu convivi, as experiências positivas e negativas que eu tive, isso formou quem eu sou, né? A Mônica como indivíduo, tá? Então, não só afeta a Mônica, né? Apenas como um ser humano, mas e sim todo o seu aspecto, a minha linguagem, como eu falo, né? Eu falo muito com as mãos também. Eu falo com o corpo. Então, essa é a Mônica, né? E a minha socialização também. Dependendo das experiências que eu tive na vida, eu sou uma pessoa mais sociável ou menos sociável, né? Eu tive, como todos, tem uma parte da vida que a gente é mais sociável e uma outra parte que às vezes a gente pode ficar mais introspectivo, né? Não socializando tanto assim com os outros. Mas, dependendo das minhas experiências, eu vou ser, né, um resultado, eu vou ter uma constância de comportamento, ok? Esse termo é dado pela Sociedade Brasileira de Psicomotricidade. Existe a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, que as pessoas podem estar se filiando a ela, né? Tem uma série de exigências, mas existe uma Sociedade Brasileira de Psicomotricidade que regula esses estudos também, tá? E é uma disciplina também da Faculdade de Pedagogia, da Faculdade de Educação Física. Eu, por exemplo, no meu mestrado, eu trabalhei a psicomotricidade, né? Trabalhei através do circuito psicomotor a inclusão de alunos com autismo nas aulas de Educação Física. Então, a gente estuda psicomotricidade, a gente faz psicomotricidade o tempo todo, tá? A gente pensa no movimento, a gente tem uma intenção com aquele movimento, a gente tem um objetivo, a gente vai colocar o nosso corpo em movimento, percebendo o meio externo, o meio interno, para que a gente consiga realizar uma ação. Então, a gente percebe a palavra psico, que vem de psicológico, né, da parte cognitiva, da parte afetiva, e a motricidade, que vem de movimento. Então, psicomotricidade, o movimento com uma intenção, envolvendo aquele indivíduo, né, no seu todo, não somente o indivíduo no seu todo, como também o ambiente externo, tá bom? Se tiver ficado alguma dúvida, no dia 18, sexta-feira, às 19 horas, nós estaremos no Google Meet, tá? Para que a gente possa conversar sobre tudo isso que a gente falou, vai ser o nosso fechamento, mas vamos seguir com a nossa primeira aula, que é a definição de psicomotricidade. Eu não quero que fiquem dúvidas, hein? Qualquer coisa vocês podem estar me perguntando, combinado? Então, gente, em razão do seu objeto de estudo, né, o indivíduo humano e suas relações com o corpo, a psicomotricidade é uma ciência que utiliza as aquisições de numerosas ciências. Então, é uma ciência, né, vamos compreender melhor, que ela utiliza, né, as compreensões, os estudos feitos até hoje de outras ciências. Mas quais são essas outras ciências? A biologia, porque a gente estuda o corpo, certo? Desenvolvimento, a maturação, né? A gente utiliza a psicologia, afetividade, cognição,
né? Assim como a psicanálise, a sociologia. Lembra que eu falei que o indivíduo é também a sua socialização, né? Como ele se socializa? Pois é. Então a gente usa também a linguística. Lembra da linguagem? Como eu falo, como eu me comunico com as pessoas. Então, a psicomotricidade, gente, utiliza muitas ciências, tá? E em sua prática, vamos falar agora da prática da psicomotricidade. Em sua prática, empenha-se em deslocar, né, aquela problemática cartesiana. Quem estudou educação física vai lembrar bem de René Descartes, que ele falava sobre o corpo e a mente, né? Já fiz um curso também, uma palestra que a gente falava sobre Descartes, porque tudo começou com aquela ideia de que o corpo era uma coisa e a mente era outra coisa. Então a gente sabe que nós somos o global, o inteiro. A gente não só pensa e a gente não só se movimenta, né? A gente tem uma intenção para fazer os nossos movimentos, né? Então acaba com esse dualismo, essa lógica cartesiana, como a gente chama, tá? Então, gente, o corpo, na verdade, ele é um mediador, né? Ele vai mediar o que nós sentimos. Então, a psicomotricidade vem trazer isso, esse estudo, essa análise, né? Essa percepção de que o corpo, nós sentimos com o corpo, nós sentimos e reagimos a esses sentimentos, tá? Então, a gente reformula, a gente esquece aquela ideia de Descartes, que nós somos o corpo e uma mente separados, né? E vai trazer o ser humano global, o ser humano como um todo, o ser humano que sente e se movimenta e age, né? E reage a esses sentimentos através do seu corpo, tá? Então, a gente toca o meio ambiente através do nosso corpo, né? Para satisfazer as nossas necessidades psíquicas, psicológicas, tá? Então, gente, com isso a gente também pode definir a psicomotricidade como um campo transdisciplinar, né? Que estuda e investiga as relações e as influências recíprocas e sistêmicas entre o psiquismo e a motricidade, aquilo que eu falei para vocês, né? O psiquismo, a nossa mente, o nosso querer, a nossa vontade com o nosso movimento, ok? Então, baseada numa visão holística do ser humano, a psicomotricidade encara de forma integrada as funções cognitivas, socioemocionais, simbólicas, psicolinguísticas e motoras, promovendo a capacidade de ser e agir num contexto psicossocial. Né? Ficou mais claro agora para vocês o conceito de psicomotricidade? Gente, baseando-se, né, nessa visão holística, no que é uma visão holística? Visão global do ser humano, né? Derrubando a ideia do dualismo cartesiano de corpo e mente separados, a gente vem trazer, a psicomotricidade vem trazer essa visão holística que encara de forma integrada todas essas funções, né? O pensamento, a linguagem, a forma de se socializar com os outros, realmente a gente utiliza tudo isso, tudo aquilo que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, ao longo das nossas experiências, a gente utiliza num conceito psicossocial, certo? Então, a psicomotricidade, ela possui várias linhas de atuação, né? Ela possui a linha de atuação educativa, né? Que a gente utiliza na escola, reeducativa, terapêutica, relacional, aquática. Então, tem várias formas da gente utilizar, né, várias linhas de atuação da psicomotricidade, tá? Então, quando eu uso na incidência corporal, né, por que a pessoa pode precisar trabalhar a psicomotricidade de uma forma... a gente percebe, né, digamos assim, o médico indica para aquela criança ou para aquele adulto a psicomotricidade. Ele precisa fazer sessões de psicomotricidade. Por que isso acontece? Né? Porque aconteceu alguma dispraxia, algum problema de movimento, né? Alguma desarmonia tônico-emocional.
alguma instabilidade postural, perturbações do esquema corporal e da lateralidade, a estruturação espacial e temporal, perturbações da imagem corporal e problemas psicossomáticos. Então, ela é indicada no sentido corporal, que é, né, o sentido mais, digamos assim, terapêutico, quando acontecem essas percepções, né? Todos esses casos que eu passei para você. Então, uma criança, a gente percebe que a criança corre de uma forma desarmônica, ela caminha de uma forma desarmônica, ela tenta fazer os movimentos dela de uma forma inadequada, ela utiliza muito mais músculos, muito mais partes do corpo do que deveria. A gente vê isso nas cincinesias, né? Quando a criança tem mania de, por exemplo, escrever ou pintar, ou fazer alguma atividade de coordenação motora fina e ela coloca a língua para fora, né? Existe muito isso. Então ela faz careta para fazer aquela atividade. No entanto, ela não precisava dos músculos da face para fazer a atividade, mas ela utiliza os músculos da face, né, para realizar aquela atividade manual ou alguma outra atividade que ela esteja precisando fazer. Então são músculos, grupos musculares que são envolvidos na atividade desnecessariamente. Ou o contrário também, ela pode ter uma hipotonia, então os músculos não contraem e relaxam da forma adequada para que ela possa realizar a atividade. E isso, gente, tem muito a ver com perturbações de lateralidade, espaço temporal, a criança que esbarra em tudo. A gente vê adulto na rua que anda esbarrando na gente, né? Que esbarra na gente, bate na parede, a pessoa vive toda roxa porque atropela tudo que está no ambiente. Então, é indicada a psicomotricidade nesses casos, mas de forma terapêutica. Esse curso, né, em especial, a gente vai falar sobre isso também, com perturbações psicomotoras, faz parte da nossa ementa. Porém, a gente vai utilizar na escola, tá? Vai ser utilizado na escola ou em casa, se vocês perceberem, porque são atividades que não fazem mal, né? Não vão atrapalhar o desenvolvimento da criança, muito pelo contrário, são atividades para ajudar, né, o desenvolvimento daquela criança, tá bom? E essa parte mais terapêutica a gente já não vai tratar. Você percebeu que seu filho tem alguma alteração psicomotora ou seu aluno, né? Que pode ser causado sim por ansiedade, às vezes a criança pode ser ansiosa, né? Lembrando que a ansiedade é um estado patológico, né? Do estresse. A criança pode estar precisando de um tratamento, então se o médico prescreveu, né? É a psicomotricidade que você vai procurar no consultório, tá bom? É um profissional especializado nesse tipo de tratamento, tá? Eu vou falar com você sobre a psicomotricidade, lógico, a gente precisa pegar todos os ângulos para a gente entender direitinho, mas voltado não terapeuticamente, tá? Voltado para as atividades que a gente faz no dia a dia, que a gente diz que está fazendo psicomotricidade, mas nem sempre a gente entende o que está acontecendo ali, tá bom? Então, a parte da psicomotricidade, gente, trabalha bastante o reconhecimento, né, do próprio corpo, o esquema corporal. Existem pessoas que não conseguem utilizar o lado esquerdo, o lado direito, por exemplo, não conseguem utilizar as duas pernas, os dois braços, os dois olhos, né? Ela sabe que ela tem dois lados no corpo, porém, na hora de utilizar, na hora da psicomotricidade, dela fazer um movimento com intenção, às vezes ela não utiliza. Então, a gente desenvolve isso nas crianças, pois desenvolvendo esses movimentos, a gente desenvolve, né, várias regiões do cérebro que são necessárias para a aprendizagem também. Então, é sobre isso que a gente vai falar no nosso curso. A aula de hoje vai ficando por aqui. Hoje foi a primeira aula da Semana da Psicomotricidade. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. Tchau, tchau.